Quando eu li a notícia, eu falei, gênios. Cara, eles quebraram o estresse, vão ali, não vai absorver todo mundo que se lascou, não vai. Ele é o único a vencer as 3 majors americanas. E o mercado de corrida de rua, ele tá crescendo. A competitividade, ela faz com que os eventos fiquem melhores. E mais caros. O que você faria se você fosse atleta de elite? Da Associação dos Treinadores também, para que a gente tenha mais concluintes na Maratona de São Paulo. Fala pessoal, vai começar aqui mais um Corre Aqui News. Eu sou o Shima, tô com o João Paulo e com o Igor. E essa semana muita coisa legal aconteceu no mundo da corrida, mas primeiro eu queria que você aí deixasse o seu like. Você que tá chegando agora, siga o nosso canal, que ajuda muito o que a gente tá querendo fazer por aqui. Não é certo, Igor? Certíssimo. Então, hoje vamos falar um pouco da Maratona de Nova York, que aconteceu esse fim de semana. Também vamos falar da Maratona do Porto, uma das provas mais tradicionais de Portugal. Também vamos falar de um fim de semana cheio de prova aqui no Brasil. E também um menino de 10 anos que completa a Maratona de Aracaju. Isso é um assunto meio polêmico. 5.000 vagas abriram para São Silvestre e a Cape Town ganhou uma estrela provisória para a World Major. E também tivemos uma mudança de percurso na Maratona do Rio de Janeiro. Então, começando com a Maratona de Nova York, que teve um final eletrizante na prova masculina. Vocês chegaram a ver essa prova esse fim de semana? Sim, foi demais. É uma chegada fantástica, espetacular, das mais apertadas da história, com toda certeza. Com um tempo de 0,03 de diferença entre o primeiro colocado, o Kipruto, e o segundo lugar, o Mutiso. João, cara, é o que a gente sempre fala aqui desses esportes, os atletas de elite, que você vê. Eu acompanhei os últimos 4 quilômetros inteiros desse finalzinho aí, que foi muito emocionante. Eu acho que tinha uma distância de umas 2 passadas no máximo. E você via que o Mituso, ele estava ali tentando cozinhar, ele estava tentando, e o Kipruto só mantendo, dava aquelas olhadinhas para trás. Um olho no peixe, outro no gato. Outro no peixe, outro no gato. E chegou ali no finalzinho, nos últimos metros, você viu que o Mituso, ele tinha gás. Então, é interessante que vira um jogo de xadrez, né? Esse finalzinho. O Kipruto mantendo ali, sabendo que a qualquer momento o segundo lugar podia dar uma acelerada, mas ali, mantendo a distância, no finalzinho deu tudo certo para ele. E é engraçado, porque no final, engraçado assim, talvez não seja esse o melhor adjetivo, mas curioso. Que no final eles se tocavam ali, né? Então era um tipo de situação que muitas vezes pode, nesse nível de competição, nesse nível de prova, né? Com uma disputa absolutamente acirrada, eles se tocavam e ainda assim houve, né, um respeito, houve um espírito esportivo ali, pelo menos na frente das câmeras, né, até certo ponto, né, mas... Então, teve um momento ali que eu imagino que não tenha sido de propósito, mas bem na chegada ali, o Kipruto dá uma olhadinha e levanta meio pro lado o braço... Pra ficar na frente do outro, né? Ele tava comemorando. Tava comemorando. Outra que eu vi foi o Mutiso. O Kipruto, ele ficava olhando pra esquerda, né? Pra olhar pra trás. E aí o Mutiso foi pra direita dele, pra ele não ver aonde que tava. Cara, pra mim foi muito emocionante, porque nos últimos 3, 4 quilômetros, parecia que em algum momento o Mutiso, ele ia dar uma acelerada e não ia. Aí aumentava a distância. Aí você ficava com 3... É muito emocionante. E a briga ali, financeiramente falando, você tá falando que o primeiro ganhava $100.000 e o segundo lugar $60.000. É um carro de alto luxo lá nos Estados Unidos. E a briga não foi apertada só no primeiro pro segundo, não. Se você olhar ali do terceiro por quarto colocado, a diferença foi de 1 segundo. 1 segundo. Então teve muita briga aí. Albert Corrier e do Patrick Dever, da Grã-Bretanha. O que eu acho legal mencionar é que, óbvio, que a gente imagina muita coisa, né? Enquanto eles não tiverem a possibilidade, ou enquanto a gente não, pelo menos, tiver a chance de ouvi-los, a gente está aqui supondo coisas em relação a essa chegada. E sempre parece, né, que um tá querendo, um que ainda tem um gás, que tem a possibilidade de ultrapassar o outro, né? Mas isso não
como eu posso dizer, imagina que o cara que está na frente, ele não sabe como está o gás do cara de trás. Então ele não pode simplesmente também colocar o sprint para poder distanciar nesse momento, ele está ali controlando. Então e Nova York é uma prova muito característica disso, né? Não é uma prova que precisa de muita estratégia. Então, se você simplesmente está pensando em bater o recorde mundial ou bater o recorde da prova, depois a gente vai ver que no feminino aconteceu, e você dá o gás, o outro cara pode vir e dar o gás mais do que você e vencer a prova. Então não é simplesmente ser o mais rápido, mas a maneira como você conduz para poder vencer tem uma dinâmica de estratégia. E aqui eu vou deixar a gente chegar mais na frente, falar do feminino também. A gente pode até esperar mencionar o nosso próximo tópico também na Maratona do Porto. Mas o fato é que tem alguns aspectos relacionados ao treinamento que tem muito a contribuir exatamente com esse sprint final, que é a economia de movimento. Óbvio que ela se manifesta ao longo do trajeto como um todo, mas aquele final onde muitas vezes você está apoiado no metabolismo anaeróbio, ou seja, você tem que usar muito dessa energia residual, dessa potência reserva, vamos chamar assim, ele está muito atrelado à dinâmica de treinamento e a outros fatores como os próprios tênis, a individualização dos tênis e coisas assim. Mas a gente chega lá nesse ponto. E nessa prova, eu acredito que os corredores vão pela prova, né? Não é pelo recorde mundial. É uma prova que tem uma altimetria, um ganho de elevação de 247 metros. Não, é uma prova muito dura. É dura. Você vê pela diferença do primeiro colocado de Nova York em comparação com o primeiro colocado de Chicago. Tem uma diferença de 6 minutos. Sim, uma prova que tem uma característica bem difícil, né? Nova York é uma prova complicada, muita ondulação, você passa em diversos distritos ali da cidade, com curvas e uma série de outras coisas. Então, não é uma prova fácil, pelo contrário, por isso eu mencionei essa necessidade de estratégia aqui nela. E é isso que vence muitas vezes a prova, né? Eu acredito, isso na minha opinião, deve ser mais difícil montar uma estratégia para vencer a prova do que para bater o recorde. Tá bom que você batendo o recorde, muito provável que você vença a prova. Mas quando você tá brigando ali, ainda mais nessa briga tão apertada, você tá jogando um jogo contra alguém. Ali. E contra você mesmo também. Isso. Então, ao longo do processo, foi o que o João falou, complementando o que ele falou, ali você está querendo se entender ao máximo e entender o seu adversário ali naquele momento, naquele dia, como ele está, se naquele momento ele está dando o máximo ou se ele está segurando para te atacar logo em breve. Então, não é só você ali, porque quando você está correndo pelo recorde, ou o seu recorde, você está só contra você mesmo. Você não está se preocupando com o outro. Aqui tem esse desafio a mais. Foi o que eu comentei uns podcasts atrás, que eu particularmente nunca vou sentir isso, mas de você estar sempre correndo com alguém ao teu lado ou na tua frente que vai ganhar ou que está querendo ganhar e você está ali. Sem saber exatamente se ele está poupando energia ou se ele está dando o máximo. Será que eu vou dar o máximo agora? É um xadrez que... Para mim, me daria muita ansiedade de estar nessa situação. Competitivo demais. Demais. Nesse caso, aí você vê, quando a gente passa essa mesma dinâmica, por exemplo, para a Fórmula 1 ou algum outro modelo de corrida, não é simplesmente acelerar o mais rápido que você pode, né? E sim o quanto você consegue dosar também essa dinâmica com os seus adversários, né? Porque... Óbvio, né? Como o Igor falou, se for bater o recorde, dificilmente isso vai acontecer nessa prova, mas a sua possibilidade de vencer é muito grande. Mas, às vezes, não é uma questão do cara estar com um condicionamento ou com um nível, né, para poder bater o recorde naquele dia, né? Tem outras questões que influenciam essa manifestação, né, do desempenho naquele dia. E aí, quando o que você realmente precisa é lidar com os adversários, e nisso ficou muito claro aí, e volta a questão desse respeito entre eles, ainda que seja vai entender. Respeito até a página 2. E $40 mil é muita coisa. Mas isso é um esporte competitivo, né? A gente está falando aqui da elite e tal, tanto que quando alguns participantes abrem mão dessa competição em prol de ajudar outra pessoa, isso sempre acaba sendo noticiado e tal, porque
estou dizendo que eles são malvados, não é essa a questão, né? Mas na hora da competição... Aliás, tem uma propaganda da Nike que fala um pouco disso, de que vencer dói, né? De que vencer, será que você é mal e tal? Não é uma questão, é que de fato você precisa derrotar alguém para poder vencer. E isso não precisa ser com maldade, mas você tem que ter uma dinâmica competitiva acima, né? A gente falamos até disso anteriormente, né, Chima? Agora que antes de começar a gravar, do quanto essas pessoas têm características muito As pessoas marcantes, estão fora da curva, né? né? E só para comentar aqui que no feminino, a Ellen Obiri quebrou o recorde do percurso com 2 horas 19h51. O segundo lugar ficou com a Sharon Lokidi e o terceiro com a Sheila Chepkirui, as 3 quenianas. Assim como no masculino, né? Todo mundo queniano. Jura? Nada de... Sério? Não muda nada. Todos quenianos? Eu só queria fazer uma observação aqui, muito legal, que o vencedor, Benson Kipruto, ele é o único a vencer, ou pelo menos o primeiro, considerando então que ele se é o primeiro, é o único nesse momento, a vencer as 3 majors americanas. Então ele venceu Boston em 2021, Chicago em 2022 e Nova York em 2025. E são provas que estão... Então ele é o único homem a vencer as 3 provas americanas e ele tem... E são provas que têm características muito diferentes umas das outras, né? Então Chicago... Uma descendo, outra subindo e outra reta. Uma que tem, né, essa ondulação de Nova York, tem as colinas de Boston, né, tem essas dificuldades, e enquanto que Chicago é uma das provas mais rápidas, uma das cidades mais rápidas. Então ele é o primeiro, tá aí o feito. E aí, óbvio, né, quando a gente pegou essa informação aqui, dá para dizer que, por exemplo, ele é também o medalhista olímpico, ele tem uma medalha de bronze. Ele venceu... Paris? Boa pergunta, eu não sei onde está a medalha de bronze dele. Tô vendo Em aqui. Paris. Mas eu ia dizer que também tem uma coisa legal, porque aí a gente chama aqui, putz, então vamos ver o que outros fizeram, né? Já que ele é o único a vencer, né, a prova, as 3 provas americanas. O Kipchoge, ele tem... em 24 ele venceu Tóquio, ele é o único homem a ter 2 medalhas de ouro consecutivas na maratona. Ele venceu Tóquio. Aqui, Rio. Rio 2016, Tóquio 2020, mas ele já venceu também as majors, né? Tóquio, Berlim e Londres, mas ele não venceu lá nos Estados Unidos. Ele não é as 3. Ele é o homem do conteúdo, ele tá trazendo os dados. Não. As 3 americanas. É o primeiro a vencer as 3 americanas. E aí tem outras... Bom, ele já venceu o Yuki Pruto, também já venceu Tóquio em 2024. Cara, comentário meio que faz parte do conteúdo, mas o que você comentou dos americanos. Os americanos têm dado de tudo também lá nos Estados Unidos. Ele pode te falar até o tênis que ele usou nas 3 provas e o porquê de cada um. É recorde atrás de recorde, atrás de dado. É o que deixa o esporte mais legal também, né? Ficar sabendo todas essas coisas. Né? Não, mas a parte de treinamento, ela precisa muito disso, né? Ainda que os dados subjetivos, né? Ou seja, a percepção, se fala muito sobre isso, essa dinâmica da percepção em relação ao treinamento, ao que o atleta, o aluno, ele está percebendo, né? Daquela carga de treino. Mas óbvio que a gente precisa se basear muito em dados objetivos e esses dados todos que os americanos... inauguraram, inclusive, colocando na TV, né? Várias informações. Eu ouso dizer que a performance está atrelada aos dados. Ah, certeza. Isso você pode falar até nos negócios. Em todos os negócios. Sem dúvida. E continuando aqui, mudando de tópico, vamos falar da Maratona de Porto, que é uma das mais tradicionais da região, que também teve uma presença muito forte africana, com o Aspel Kiprup em primeiro lugar, do masculino, com 2 horas 13 e 17. O Joshua Kipsang Kemboi, keniano também, com 2 horas 13 e 28. O Derara Guta Geleta, da Etiópia, uma mudança aí nos países, com 2 horas e 13 e 58. No feminino, a Beth Jepleting, keniana, com 2 horas e 31,05. E Leoninda Gemewich Mossop, com 2 horas e 31 e 32, e Meseret Dink, da Etiópia, com 2 horas 32 e 27. Isso é legal, porque demonstra que não só as majors estão atraindo corredores de alto nível, né? Que
Tem muita prova legal aí, com premiações. Igor, você que gosta de uma premiação, a premiação para o primeiro lugar foi 5 mil euros. Uma pequena mudança aí da Maratona de Nova York, que é uma major. E aí você vê a diferença nos resultados, né? Você vê aqui, ó, a Maratona de Porto, 2 horas e 13, mas o ganho de elevação é de 40 metros. Ela é uma prova mais rápida. É, exatamente. É, que tá todo mundo indo para onde tem mais dinheiro, né? Sim. O que você faria se você fosse atleta de elite? Também tem que saber estudar se você tem as chances de ganhar. Então, às vezes, se eu fosse o Kiprop, eu iria mesmo pro Porto, porque lá em Nova York eu não ia ganhar, ué. Vai ficar em 25º? É isso, né? Não dá para dizer, por exemplo, um tempo de 2 horas e 13 numa maratona é com toda certeza um atleta de elite. Talvez ele não seja a elite mundial naquele momento. Exato. Mas eu acho que, além da premiação da prova, tem os patrocínios. O patrocínio requer visibilidade. Então, às vezes, para mim, é melhor ir para uma prova que tem uma visibilidade X, que vai me colocar em primeiro lugar. Sim. Do que ir para grande, onde eu vou ficar, às vezes tô brigando pelo 3º, 4º, onde eu ganharia mais dinheiro de premiação, mas menos visibilidade. Com certeza. Com certeza. E também tem muito a ver com os seus próprios patrocinadores que provavelmente falam, ó, você tem que correr essa e essa. Isso. O restante das provas aí você faz o teu próprio calendário, mas essas 3 você tem que fazer parte. Então não é um jogo de damas, é xadrez mesmo. Aquilo que eu acho legal mencionar, até para a gente poder pegar o gancho dessas provas de elite, né? Dessa elite, tanto a Major quanto a elite europeia aí, é aquilo que a gente mencionou anteriormente em relação ao próprio treino de força, né? E quando a gente menciona treino de força, muitas vezes associado à musculação, mas é possível você obter uma melhora do desempenho nas atividades de endurance, não apenas com os treinos de musculação propriamente dita, mas o quanto você consegue treinar, por exemplo, potência, e um dos treinamentos de potência é a pliometria, aquela que melhora uma das características que a gente chama de ciclo alongamento e encurtamento, que muito treinamos aqui, né, nesse seu ciclo agora para Buenos Aires, que é a ideia do quanto a gente consegue fazer com que as pessoas economizem movimento ou economizem energia. Então, para você realizar um movimento X, você precisa da produção de energia através do metabolismo aeróbio, anaeróbio, ali tem uma mistura de coisas, mas basicamente desses dois. Nem sempre apenas um, mas ambos funcionando de maneira predominante em relação ao outro, dependendo da característica da carga aplicada aí. Quando a gente pensa na economia de movimento, a gente está pensando também em fazer com que outros modelos, né, do organismo, outros recursos do organismo sejam treinados, como, por exemplo, o fato de você fazer com que essa característica elástica do músculo seja melhor aproveitada pelo seu organismo durante o trajeto. Então, quando você pensa em esticar um elástico e volta, ele não tem uma mitocôndria lá dentro para poder voltar para a posição original, pelo contrário. É uma energia cinética que foi acumulada ali, e aí quando você solta o elástico, ele retorna à posição inicial. O nosso músculo ele tem uma propriedade muito parecida, e os atletas de alto rendimento, as pessoas no geral que querem melhorar a performance, óbvio, o mais importante é correr, né? Não adianta nada fazer o treino de força sem correr. Mas quando as pessoas têm a possibilidade de desenvolver esse tipo de trabalho, você adiciona um componente energético, ou seja, um melhor aproveitamento dessa energia cinética, dessa propriedade elástica que o músculo tem, para poder melhorar a economia de movimento, e com isso você pode ou ir mais rápido ou aguentar distâncias mais longas. Né? Eu complementando o que você está falando, todo mundo, quando a gente vai falar de um treinamento específico para o corredor, e aí eu vejo a resposta, às vezes, só na feição da pessoa, ou às vezes ela verbaliza isso, que, cara, eu faço meu treinamento de força, seja na academia, seja no funcional, e eu tenho meu treinador de corrida, então eu estou muito bem servido disso. E eu acho que quando você tem um treinamento de força específico para a corrida, ele entrega muito mais valor para a sua corrida, porque a corrida não é a força,
estritamente. Ela busca a potência no seu movimento, que é a economia de energia. Às vezes, cara, o meu VO2 está ali naquele valor, mas por eu economizar energia no meu movimento, eu tenho uma performance maior. E performance também eu acho que é importante separar, porque às vezes quando você fala performance, você fala, o cara que quer ganhar a categoria, ou o pódio, ou bater o recorde X. Não, performance sou eu, que sou gordinho aqui, eu faço num tempo X e eu quero terminar um pouquinho mais rápido, ou nem mais rápido, melhor. Isso é subir performance. O meu grande mérito na maratona de Buenos Aires foi terminar bem a maratona. Eu não queria bater o recorde, até porque nem nascendo de novo eu vou bater o recorde. E eu terminei bem. E isso veio de um treinamento sustentado. Eu acredito que se eu treinasse melhor, não é mais, melhor, eu terminaria melhor essa prova. E eu acho que complementa o que você está falando, que é a questão do treino dedicado para a corrida. O quão agregador ele é pro atleta que só vai, por exemplo, numa academia e puxa um ferro lá e faz a força para não machucar. Eu acho que é isso a diferença. Você faz o treino de força para não se machucar. Beleza, você não tá machucando. Mas e aquele treino de força que, além de não deixar você lesionar, você melhora a sua performance? Então, eu não é puxar sardinha para nenhum lado porque eu treino aqui, mas a gente viu a diferença de quando eu treinava em outro estabelecimento, fazendo treinos comuns de fortalecimento de inferior, a partir do momento que eu vim treinar aqui. Os números, os dados não mentem. Melhorei muito o meu tempo da meia, melhorei muito, mas muito mais o meu tempo da maratona, fora que eu já me sinto melhor correndo no dia a dia. E tudo isso por conta de treinamentos específicos que o João passa para mim. E se você for comparar eles a um treinamento normal, são exercícios que nem hoje. Parecia o Sr. Miyagi, aí me fazendo exercício. Vai para lá e vai para cá, levanta aqui, levanta aqui. E coisas que são específicas, em músculos específicos para a performance de corrida. Então... E o que extrapola é a questão dos dados. Você falou, eu lembrei. É tudo em dados, tudo baseado em dados. Tudo registrado. E o que eu acho legal é que assim, a gente está mencionando aqui essa possibilidade do treinamento usando o gancho das provas aqui, da performance dos atletas, né, nessas corridas de endurance, mas isso tem... qualquer pessoa pode treinar, pode desenvolver esse modelo de trabalho, independente de ser do objetivo dela, né? Então, quando a gente pensa no treino de força, de novo, o treino de força ele é auxiliar. O mais importante é que ele tenha a possibilidade de conseguir correr. Então, não adianta fazer força sem correr. E outra, não tem como blindar as pessoas em relação à lesão, né? A lesão ela é multifatorial, tem muitas outras coisas, mas quando a gente pensa na possibilidade, naquilo que é o mais eficiente no sentido de prevenir lesão, dentre outras coisas, uma delas, talvez a principal, seja você aumentar a possibilidade de força máxima, você aumentar a capacidade do músculo de produzir trabalho, e aí você evita outras, e aí você minimiza essa possibilidade de lesão. Tem outros fatores, obviamente, mas quando a gente pensa no treino de força, esses dois, a prevenção de lesão dentro das possibilidades e a melhora do desempenho atrelada à economia de movimento. Isso tem muito a contribuir, e imagina se contribui para os amadores, imagina se não é, nesse caso, um pré-requisito, né? Um pressuposto aí pro atleta de altíssimo rendimento como esse que a gente está citando aqui. Agora, falando das duas provas que a gente falou, Maratona de Nova York e Maratona do Porto, são duas cidades que eu pessoalmente... E eu teria interesse de viajar para as duas, pensando no turismo ali. É uma pergunta mais para o atleta amador aqui, para nossa audiência e para nós aqui da mesa. Cara, qual prova seria mais legal correr? A Maratona de Nova York ou a Maratona de Porto? Levando em conta que o clima nas duas é parecido. Uma, a altimetria, o ganho de elevação é muito maior do que a outra. As duas são cidades altamente turísticas. As duas têm uma estrutura de prova muito boa. Qual é mais legal de correr?
Você está perguntando para mim ou para o nosso telespectador, que é um corredor amador? Para os dois, mas só você vai me responder agora. Bom, você que corre, deixa aí nos comentários a sua opinião, mas a minha... Cara, Igor, eu acho que são duas propostas diferentes. Uma é uma cidade grande, cheia de coisa para fazer, e outra eu acho que é uma cidade mais para você ir relaxar, pegar uma praia. Então, tudo depende do que você quer fazer nas suas férias e também depende da própria prova em si. Sim, Nova York é uma prova mais dura, então eu estou lá para performar, então talvez eu escolha ir para Portugal dessa vez. Ah, não quero performar. Vou para Nova York, porque de lá eu posso ir para outros estados americanos, aí, Apple, NBA. Então, eu acho que tudo depende do que você quer com a tua viagem. Hoje, eu iria para Nova York. Se eu pudesse sempre escolher, eu escolheria as médias. Sim, é por conta de eu querer preencher logo, a mandar logo. Vai demorar 10 anos. Mas é bom não perder tempo. É bom não perder, exato. Perder nem a oportunidade. Sempre que tiver a oportunidade, vá. Major. Se não tem, que nem Buenos Aires foi uma sorte da vida, porque eu não entrei em Tóquio, Sydney e Nova York. Foram as 3 que eu bati na trave. Eu não entrei em nenhum sorteio, aí eu falei, vou para Buenos Aires. A vida te entrega. Né? Não, mas o índice não te garante em todas as majors? Chicago foi, né? Agora, Buenos Aires me deu o índice de Chicago. Então, o ano que mas vem, não deu das outras? Acho que depende. Das outras, não. Por quê? Porque cada uma tem o seu índice, ou por idade, ou pela... Eu acho que Berlim é um índice só para até X anos. Cada major tem a sua tabela de índice. Então é mais baixo ainda o tempo? Mais baixo ainda. Eu acho que tem outras características aí, tem outras coisas que tem outras coisas que influenciam, mas as mais acessíveis é Chicago e por incrível que pareça, Boston, porque ele é mais dividido por idade. Ele vai subindo até os 60, 70. Eu acho que Tóquio e... Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que Tóquio e Berlim é um padrão fixo até uma certa idade. Eu acho que é 2 horas e 45. Porque treinada é para ter o índice. Se você tem 2,45, você vai correr. Não é, vai ter um corte aqui, ou se você fizer mais 5 anos, vai subir. Você tem. Então, tem que correr mais rápido, me treine mais para a gente chegar nos 2,45. Fazendo a balança ali, olhando para você, eu acho que tá mais fácil você bater o índice do que você ser sorteado para pegar essa mandada. Mas com toda certeza, que eu não tenho sorte nenhuma. Eu jogo na Mega tem 15 anos também. E só para finalizar o nosso tópico de Porto, teve também o Carlos Costa, que terminou em 6º lugar, português, com 2 horas 16 e 19 segundos. E legal da Maratona de Nova York, os 3 primeiros no feminino e no masculino foram Quênia, mas o 4º e o 5º eles deram uma diversificada e saíram da África. O masculino, o 4º da Grã-Bretanha, o Patrick Dever, e o 5º é um suíço, Matthias Kiburs. E no feminino foram 2 americanas, a Fiona O'Keefe em 4º e a Annie Frisbee em 5º. Então olha aí, saímos da África. Então de vez em quando aparecem esses corredores de outros lugares, mas a Grã-Bretanha também tem ótimos corredores. Ele nos 1.500, nos 3.000, nos 5.000, eles são muito, muito fortes. Que estão migrando um pouco para meia maratona e maratona. Sim. Sabia dessa? Não. Não? Olha aí. Bom, continuando, também teve bastante prova legal aqui no Brasil. Tivemos a Maratona de Jurerê, no dia 1 e 2 de novembro, com as distâncias de 5, 10, 21 e 42. Também tivemos o Circuito Maratona do Rio, etapa Recife, que são algumas etapas que estão acontecendo pelo Brasil para promover a Maratona do Rio. Tiveram mais de 5.000 participantes. Também teve o Circuito Unimed Off-Road, para quem também quer fugir um pouco do asfalto. A gente sempre comenta que tem que viajar para correr, que a gente tem que marcar as viagens para correr, mas também tem muita coisa legal que acontece nos nossos... Terras Tupiniquins. Terras Tupiniquins, que tem lugares maravilhosos para a gente visitar, que a gente sempre dá mais valor para os outros lugares. E o mercado de corrida de rua está crescendo. A competitividade ela faz com que os eventos fiquem melhores. E mais caros.
Não necessariamente mais caro, porque tem corrida porque vai promover alguma marca, algum tipo de ativação que às vezes é até de graça. Sim. Tem todo tipo de evento. Mas eu acho que está promovendo, chegando cada vez mais na experiência. As pessoas querendo entregar valor na experiência. Isso é muito bom para a gente, para os corredores. Cada vez mais opções. Circuito Unimed Off-Road. Então, não é só uma corrida da Unimed que é de trilha, não. É um circuito que eles estão fazendo off-road. Então, está crescendo para todos os lados e bom para a gente que corre. Não, e fora que o trail está ganhando muita popularidade, está crescendo muito, principalmente com essas meio que ultramaratonas de trail, né? Que vai 50 km, 35 km de trail. O trail tem até uma piadinha interna que o trail tá crescendo desde que a gente corre, né? Tem mais de 20 anos que o trail tá crescendo. Esse ano é o ano do trail. É isso aí, essa é a frase que a gente mais escuta. Você não pode virar um crossfit. O negócio é que, assim, a corrida, ela tende, né? Quanto mais a gente amplia a pirâmide ali, né? Ou seja, a base da pirâmide no sentido de termos mais pessoas correndo, é natural que depois de um certo tempo a pessoa opte por outros modelos da corrida, né? E aí você pode pensar, por exemplo, na corrida de montanha, né? No trail, coisas nesse sentido. Assim como também tem gente que acaba migrando para o triatlon, né? Que vai usando outros desafios e tal, e se mantém dentro dessa dinâmica de provas individuais de endurance, né? Muito legal. Eu iria de carro, mas tudo bem. O senhor, por sinal, tem que ficar melhor porque tem que fazer um teste de 3K no futuro, porque a gente precisa entregar esse conteúdo. Acho que essa eu vou de carro pra te filmar. Boa, eu achei que você ia de bike. Pode ser. Não, considerando a velocidade que eu vou, dá pra você ir correndo do meu lado. Então, eu queria falar isso, mas eu não queria soar arrogante, né? Não ia soar arrogante, pelo contrário. O meu principal compromisso é como treinador, não como corredor. Eu corro numa boa. Então, daria pra fazer os 3 km filmando ele. Se eu fosse mais rápido que você, eu não estaria sendo bom treinador. Isso é um grande fato. Então, pronto, tá vendo? E eu acho que vale ressaltar que esse momento do teste de 3K vai ser um educacional do mundo da corrida. Estamos ansiosos por esse programa, que não só vai mostrar seus dotes como corredor, mas sim como treinador, ele vai dar ali uma contextualização do teste de 3K. Sim, um teste muito importante, né? Tem uma correlação, tem algumas menções bem importantes na literatura científica, muitos treinadores, a maioria utiliza. Então é um teste muito, muito legal, entre aspas, né? Mas um teste bem importante para prescrição. Eu me desafio, eu já fiz 2 vezes esse teste 3K, desde que eu conheci meu treinador João. Nossa, ano passado eu fiz 4. E você fica ansioso pelo teste, porque você tem um histórico que você sabe que você vai ser avaliado por ele. Não é o único, né? Tem vários modelos de teste, tem várias outras coisas que a gente pode ver, tem algumas metodologias, tem uma metodologia também bem famosa no mundo da corrida, que é do meu amigo professor Alexandre, que você testa toda semana. Você tem, dentre os treinos, tem um momento do treino ali que ele extrai dados para poder fazer o ajuste da prescrição, das zonas de treinamento e tal. É muito legal. Acontece que aí a gente, no final das contas, dentro daquilo que eu particularmente acredito, obviamente de maneira embasada, né, na literatura científica, mas eu entendo que o teste de 3 km é um dos mais importantes, se não o mais importante desses, que a ergospirometria, outras coisas serviriam também, com toda certeza, é o padrão ouro, inclusive, mas quando a gente pensa no teste 3K, é aquele mais fácil de ser feito, e a gente precisa aumentar a quantidade, é que os alunos não gostam muitas vezes, o time é exceção, mas o que acontece é que a gente precisa do teste para poder ajustar as zonas de treino, para poder ajustar as cargas de treinamento. Isso não significa que você precisa estar toda vez mais rápido, né? Mas a gente chega nesse tema. Tópico, em breve. Bom, eu queria fazer uma observação também, que na verdade a gente falou da maratona do Porto e entramos nessa dinâmica das provas no Brasil, mas olha só, se eu não me engano, no episódio passado nós estávamos falando aqui sobre a maratona de Lisboa, não é? Sim. Então, ou seja, tivemos Lisboa e a maratona do Porto, ou seja, talvez as 2 principais cidades de Portugal, se eu não tiver, geografia não é meu forte, mas talvez as principais cidades de Portugal com suas principais provas num final de semana seguinte do outro.
A gente tem uma coisa muito parecida, né? Porque, óbvio que as dimensões de Portugal em comparação com a do Brasil realmente são países muito diferentes, mas aqui no Brasil acontece, né, da Maratona do Rio e a Maratona de Porto Alegre serem muito próximas também uma da outra. E nesse caso, quando a gente tem as duas principais cidades, né, a gente Floripa. Fica... ainda tem Floripa, exato, ali bem próximo, né, tem uma das provas de Floripa. Mas eu fico me questionando, né? Putz, será que, no final das contas, ainda que dentro do calendário europeu você precise adequar isso também de acordo com as provas, até por causa do acesso, né, que os europeus têm aos outros países? Mas será que uma não canibaliza a outra? Será que uma não, no final das contas... Porque aqui no Brasil, por exemplo, Porto Alegre e Rio de Janeiro não são absolutamente distantes, né? A gente está falando ali de regiões, entre aspas, próximas, mas uma acaba canibalizando a outra também. Dificilmente a gente consegue, a não ser quando um cara... Não, eu corria de Porto Alegre, mas o meu patrocinador quer que eu corra do Rio também. Aí a gente dá um jeito de alinhar, mas não dá para ser sempre a mesma performance nas duas, né? Então, sim, mas por isso que eu queria entender a tua pergunta. Se você está falando de população geral ou de certos atletas, porque as duas bombaram. Não, mas eu concordo, né? Concordo com toda Você está falando de, será que eu vou para essa? Parece no nível do atleta. Talvez se elas fossem um pouco mais distantes, as pessoas poderiam fazer as duas, né? Então, eu não sei, é uma possibilidade. Eu acho que se a balança for bem ajustada, pensando mercadologicamente, elas podem gerar um estímulo para termos mais maratonistas. Porque se você parar para pensar... Tem mais prova. O cara que está fazendo a prova, ele quer trazer mais maratonistas. Para ele trazer mais, tem que ter mais gente correndo. Então, ele faz um esforço que vai descendo a pirâmide do mercado e acaba que vai impactando toda a cadeia para que mais pessoas queiram correr uma maratona. Então, ela não é a desejo meu, não é seu, né? O Shima prefere Nova York, mas sim, vai crescendo ali, pelo menos ali o desejo. Então, eu acho que se for dosado corretamente, ele não canibaliza, ele faz o mercado crescer. Se for dosado errado, tipo a de Belo Horizonte com o Nilson Lima, eu já tenho outros olhos, eu já acho que ali é canibalismo. Ali uma tá matando a outra, né? Eu acho que sim, tem que saber a forma de dosar ali para não matar e sim fazer crescer. E aí, eu tenho um fato curioso. A Maratona de Nova York, ela briga todo ano, se não me engano, com Chicago, para ver quem vai ter o maior número de concluintes, não é? Não são as duas que brigam? Mas brigar de uma maneira... saudável, para ver quem bate o recorde. Nova York com Londres, se eu não me engano. É com Londres. E parece que não bateu o recorde, senão a gente estaria falando disso aqui agora. Essa informação. Foram 55 mil corredores que concluíram, mas eu não me lembro quantos que concluíram 55 concluíram? Isso, a Maratona de Nova York esse ano. Deve ter o quê? 60 mil? Nossa. Eu também. Deixa eu ver quantos que começaram. Acho que eu não tenho essa informação de quantos começaram. Se fosse mais que isso, a gente ia também saber nas redes. Sim. Eu sei que não bateu o recorde, que estaria todo mundo falando que foi o recorde. Então é isso, todo ano eles brigam e eles falam, não, espera Nova York que ela vai estar chegando. E esse ano... Tipo aquela briguinha de marca, né? Rola, acontece. Eu tenho um nome esse tipo de marketing, não tem? Agressivo? Eu sou muito, muito fã desse, certas marcas vão dando uma cutucada uma na outra. Times de futebol fazem isso. O que a Nike fez com a Adidas, né? Em Buenos Aires, na meia. Sim. Eu gosto. Então, vou pegar mais uma vez esse gancho aqui e convidar as pessoas, sem ganhar nada da organização, da prova, pelo contrário, neste caso, né? Não, ainda que eles... veja nada financeiramente, ainda que eles estejam sim incentivando treinadores e coisas e outras assessorias para a gente conseguir ter mais treinadores participando da prova também, mas fica aqui uma campanha nossa da Associação dos Treinadores também para que a gente tenha mais concluintes na Maratona de São Paulo. Então, quando eu falei nada, que a gente não estamos ganhando nada, neste caso financeiramente, da organização, da ESCOM, né, que é quem organiza, mas a gente quer ver cada vez mais pessoas concluindo a Maratona de São Paulo, que é uma prova difícil, é uma prova que
que tem uma característica muito técnica e tal, que passa também por alguns locais icônicos na cidade, com um trecho, já falei, né, mais complicado, mas eu acho que vale muito a pena a gente também tentar fortalecer as principais provas aqui de São Paulo, e sem dúvida nenhuma, a Maratona de São Paulo é uma delas. E qual é o caminho da associação e a IESCOM juntas fazerem isso acontecer? Você tem caminhos traçados, estratégias que poderiam dar certo? A própria IESCOM, ela vem oferecendo vagas, né, inscrições para os treinadores que querem concluir a maratona. E aí, óbvio que o treinador... Você vai me conseguir uma inscrição, é isso, então? Você é treinador? Não, então, pode... A Keep Running vai estar lá na Expo, a gente consegue para você uma Muito inscrição. obrigado. Tá vendo? Um cara que cuida de mim. É que eu não tenho a inscrição. É a inscrição da organização para treinadores da ATC. Eu faria questão de te dar uma inscrição se eu tivesse. Só porque eu te dei um alfajor. Não, o alfajor vale muita coisa. Vale treino ali, hein? Muito bem. Bom, e seguindo aqui, o próximo tópico é meio complicado. Um menino de 10 anos correu uma maratona em Aracaju. O pai falsificou a idade do filho para que ele pudesse competir na prova. A CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo, estabelece a idade mínima de 20 anos de idade para alguém correr uma maratona. Igor, você é pai. Você também, João. O que vocês acham dessa situação toda aí de um menino de 10 anos correndo uma maratona? Eu acho um absurdo. Então, tava falando pra você agora há pouco, que você não deixa nem teus filhos irem no shopping sozinhos, você vai deixar correr uma maratona? Pô, uma criança dessa, ela tá olhando o pai é o cara, né, o líder supremo na vida dela. Sim. E ele tá falando pra ela que isso é legal. E, pô, ele tá sacrificando a criança ali. Eu acho que o João entende mais disso do que eu, mas eu tenho certeza que ali ele tá sacrificando a criança ali fisicamente. Num modo extremo. Eu não sei se eu tenho idade para correr uma maratona, quanto mais 10 anos de idade. É uma loucura, ela não se desenvolveu ainda. Eu acho que é melhor o João falar sobre isso. Para mim é um absurdo. O negócio é que tem tantas coisas a serem ditas em relação a isso. Primeiro, aqui uma ressalva. Daqui a pouco essa criança bate o recorde mundial e a gente vai, de todos nós que falamos, que criticamos a criança aqui ao longo do tempo, no final das contas, ela vai lá e bate o recorde e a gente está aqui falando besteira dela. Só que o ponto específico, e aí tem muitas coisas a serem ditas, é que pode acontecer, ela pode ser recordista mundial lá na frente, mas a grande questão é que lá na frente ela estará apta a não apenas participar de uma maratona, mas principalmente treinar para uma maratona. Porque o principal aqui não é só os 42 que ela percorreu naquele dia, mas talvez o processo de treinamento ao qual ela tem... Com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade. Então, o processo, ela pode ser uma criança completamente fora da curva, né? No sentido de adaptações genéticas que ela tenha para poder participar de uma prova. Então, assim, é o que eu estou dizendo, a gente pode estar falando de um futuro recordista, ou de um futuro vencedor de provas. O ponto é que essa criança só vai se tornar uma vencedora lá na frente. Agora ela está numa fase que não deve ser submetida a esse modelo de carga. A gente fala muito são tantas coisas, mas vou tentar me ater às principais. Primeiro, quando a gente pensa na saúde da criança, o mais importante para a criança é que ela tenha vivência desportiva. Então, ela precisa ter nessa idade, até um pouco antes disso até, mas ainda nessa idade, ela precisa ter muitas experiências. Ela não pode especializar. Ela não tem que se tornar uma corredora, uma karateca, uma jogadora de futebol. Ela precisa ter experiências. Ela precisa passar por várias modalidades, por vários estímulos motores para que ela crie aquilo que a gente chama de repertório motor, para que ela tenha agachamento, treino com peso e tal. Mas é com peso corporal, não estou falando para ela fazer um arranque, arremesso aqui, não é isso. Deadlift. Não é esse o ponto, mas ela pode passar por isso, ela pode ter a base biomecânica dessa situação, não só pode, como ela deve vivenciar esse tipo de coisa. O ponto é que a gente não pode especializar, a gente tem que ampliar a possibilidade dela estar ali. Essa é uma coisa.
Outra coisa importante, aí serve até para os pais que querem colocar os filhos para, sei lá, serem desportistas profissionais. Quanto mais cedo a gente individualiza, quanto mais cedo a gente especializa a modalidade, maior é a possibilidade de evasão. Então, porque para que você seja um atleta de alto rendimento, você precisa, como em outras atividades, você precisa ter horas de experiência. Então, você precisa rodar ali muito tempo vivenciando aquele modelo de atividade, seja ela desportiva, profissional, uma série de outras coisas, mas você precisa de horas de tempo de voo, né? Eu acho que o piloto de avião é bem famoso nesse aspecto. Só que quando você antecipa muito isso, a criança ela entra numa dinâmica de tédio, a possibilidade dela entrar nessa competição, nesse tipo de situação é tão grande que aumenta a possibilidade dela falar, não, eu não quero mais saber disso, eu quero fazer outra coisa, eu quero aprender a tocar piano, eu quero aprender a fazer qualquer outra coisa e não quero mais saber do esporte. Dito isso, a gente falou só ao redor de coisas, né? Agora vamos ao que pode acontecer naquele momento. A gente não está falando aqui só dos aspectos relacionados à carga de treinamento, mas naquele momento ela pode ter um estresse, ela pode ter fratura por estresse naquele dia ou por causa do volume naquele momento. Ela pode ter no processo de treinamento, coisa que acontece para adultos. Imagina para um organismo em formação, patologias associadas ao controle elétrico do coração, por exemplo, desenvolvimento de arritmia e uma série de outras coisas. As estruturas articulares, né? A gente está falando de placas epifisárias, que são placas aquelas placas de crescimento, ou seja, que podem estar sofrendo um impacto do esforço repetitivo. Então, são tantas as possibilidades de essa criança desenvolver uma lesão, um trauma, seja ele físico, emocional e uma série de outras coisas, que não tem nenhum motivo nem que o cara seja realmente o próximo campeão do mundo de maratona para que essa criança faça uma maratona, faça uma prova dessa com 10 anos de idade. Então, um absurdo gigantesco. E só para trazer aqui o dado, a CBAT, ela traz... ela tem como regra para correr 5 km. Precisa ter 14 anos para correr 10, mais de 10, 18 anos. E para correr 42 tem que ter 20 anos. Ou seja, não adianta nem você ser maior de idade. Você precisa ter 20 anos para poder fazer isso. E se a gente for pensar no desenvolvimento cerebral, ele está até mais na frente, né? O lobo frontal, ele finaliza o desenvolvimento ali a partir dos 24, 25 anos. Ou seja, imagina com 10. Então... loucura. Cara, eu acho, assim, minha opinião, né? Uma falta de responsabilidade. Por quê? Você corre maratona também. Você sabe o quanto é difícil, quanto é longo, quanto desgasta o teu corpo. A criança nem tem... É uma criança de 10 anos, nem corpo tem direito. Aí vai se submeter... Não tem essa informação de quanto tempo ela fez essa prova? Só de curiosidade? Eu não sei porque, inclusive, né? Eu acho que não querem divulgar. Não querem divulgar, mas... nome, exato. Mas que seja, sei lá, 4 horas. É uma criança correndo por 4 horas. Imagina o que deve fazer no corpo dela. A gente que já é desenvolvido, sente dor, tem lesão. Então, primeiro eu acho que tá errado. Aí, o resto dessa conversa aí não tem muito o que opinar. Mas o segundo que você falou da evasão. Eu concordo muito com você, João, porque quando eu comecei a jogar basquete, eu tinha 7 anos de idade. E desde aquela época, sim, não era igual correr uma maratona, mas os treinamentos eram não profissionais, mas eu queria ser jogador de basquete na época. Sim, eu via meu pai, então era o caminho que eu achava que eu tinha que seguir, então eu treinava seriamente desde os 7 anos, que começou a ficar mais sério a partir dos 13. Pô, dos 7 aos 13 são 6 anos que eu treinei ali, pum, pum. Chegou um certo momento da minha vida que eu acho que eu cansei, eu esgotei, saturei. Hoje eu não consigo nem encostar direito numa bola de basquete porque não me traz esse sentimento de prazer, coisa que depois de velho eu comecei a correr, me traz prazer e treinar e fazer as provas. É um prazer que eu acho que eu nunca senti no esporte do basquete, muito porque eu acho que eu comecei muito cedo.
E aí chegou numa parte onde que era para estar curtindo muito o esporte e eu não tô muito afim de jogar. Então tem que tomar cuidado, porque assim, você pode ver que alguma criança pode ter algum talento e você vai querer pressionar a criança para querer fazer esse esporte, talvez você esteja tirando ela do esporte. Acho que quando você pensa, vamos pegar aqui o caso de um pai que quer que o filho seja um atleta de alto rendimento, seja ele de qual modalidade for. Nessa idade, quanto mais experiências ele tiver, melhor. Então, se ele for jogar basquete, eu quero que meu filho seja jogador de basquete, por exemplo. E o filho curte a ideia, que também é um pressuposto importante aí, check, né? Check. Ele precisa ter participado necessariamente da modalidade específica. O que eu quero dizer com isso? Quando você joga, você com 7 anos de idade, o treinador de basquete de uma criança de 7 anos, ele ensina não o basquete, mas o basquete ele tem, né, deveria ser assim, ele deveria ser a inspiração, a temática daquela aula, mas ele tem que ensinar você a rolar, a correr, a saltar, a se deslocar de lado, a mudar de direção, a interagir com os outros participantes, uma dinâmica de grupo. Espaço. Exato, um posicionamento no tempo e espaço. Então tem tantas coisas que precisam ser contempladas que no final das contas a aula de basquete para crianças, por exemplo, nos 7 anos e nos 10 isso ainda se manifesta, é muito mais atrelada à vivência desportiva, à vivência motora. Vou pegar o judô aqui como exemplo. As crianças com 7 anos têm que lutar judô, com 10 anos, elas participam até de competição, com certeza, né? Tem equipes competitivas, a gente pode pegar aqui o exemplo do próprio Pinheiros, que é talvez um dos principais clubes quando a gente pensa em modalidades olímpicas no Brasil. Eles têm competição, e têm competições nacionais até para crianças nessa idade. O ponto é que a vivência que ele tem na aula, a vivência motora, transforma essas possibilidades num judô melhor lá na frente, ou num basquete melhor lá na frente. Então ela precisa aprender muitas coisas desse gesto desportivo e não essa especialização, não, só no arremesso, só no passe, só no driblar e coisas assim. Então tem que ser muito amplo. Eu acho que esse pai tinha que ter corrido a maratona com o filho, então. Putz, aliás, bem... Ele correu? Ele correu, né? Parece que correu. Não sei, não tem esse ponto, mas... Correu. Então, desculpa. Correu. É o mínimo. E eu só falar uma coisa, e olha como é bem diferente, como a gente tem cada vez mais aquelas provas, nas provas de corrida, a participação das crianças. Sim. Mas provas muito específicas, 200 metros, 500 metros, 800 metros, dependendo da idade e tal, e sem aquele ar, sem aquela dinâmica de competição. Pelo contrário, todo mundo, assim como é com o adulto, né, participa ali e tal, ganha uma medalha. Isso que precisa acontecer, né? Não, eu desculpa, tenho Igor. 2 contextos que eu acho que cabem aqui nesse caso. Quando eu era menino, eu fazia karatê. E eu fazia karatê porque meu pai fazia karatê. E até o ponto em que o karatê ele era educativo, como você falou, ele me ensinava a viver em sociedade, como competir de forma saudável, a me crescer como ser humano e um ser humano, um ser social também. Eu acho que ele era muito divertido, agregador e dava muita vontade de ir. Chegou um dado momento em que eu comecei a competir. E eu sou competitivo igual você, gosto de competir. Então, eu comecei a treinar ali, eu já era mais velho, eu não tinha uns 10, eu tinha meus 14, 15 anos. Eu treinava de segunda a segunda. Sendo que no domingo era 5 horas, se não me engano, de treino. Era treino. Eu estressei. Chegou um momento em que eu não quero mais isso. Mas não foi dessa forma que, com 10 anos, eu não estava me estressando ao extremo. Não, eu estava ali, criei a casca até chegar nos 15. E ali, beleza, valeu, agregou, somou. E para mim foi muito bom. Até a parte do estresse, porque hoje me tornei competitivo e eu sei competir. Me ensinou muito o karatê. Não virei um karateca, mas eu aprendi muito com o karatê. Outra situação minhas filhas fazem vôlei hoje. Elas têm 13 anos. Elas gostam muito do esporte. E na escola que elas estão,
eles falam, expressam verbalmente nos valores da empresa deles que eles não estão ali para tornar campeões de vôlei, para fazer campeões de vôlei. Eles estão ali para fazer as crianças se apaixonarem pelo esporte. Que é diferente. Você não vai lá com a obrigação de se superar ao extremo, aquela situação estressante. Não, você vai para se divertir, você vai para aprender a conviver, você vai pegar do esporte o melhor que ele tem, que é o porquê da gente querer que as pessoas pratiquem o esporte, seja ele qual for, porque se agrega para você como ser humano. E é aí que quebra. Às vezes você vê um pai, às vezes, que quer que o filho siga o legado dele e coloca ali uma pressão a mais. Às vezes você tem um pai que teve uma frustração, eu tenho isso na família, um pai que machucou o joelho, era jogador de futebol, estava encaminhado para ser um jogador profissional e prosperar na carreira de jogador, e ele machucou o joelho e jogou você via de fora, você vê melhor a frustração dele no filho e começou a cobrar do filho desde criança. O filho largou, estressou, é lógico, você tem uma cobrança na criança de 10 anos para a performance lá no seu carro, o cara estressa, não tem jeito. Eu, velho, vou estressar, imagina a criança. Então, isso aí para mim é errado psicológico e fisicamente, tá tudo errado o que esse cara fez. Quando você coloca muita pressão no moleque, ele acaba estourando, né? Ele acaba desistindo. Isso foi o que aconteceu comigo. Muita pressão muito cedo. Não pressão porque em algum momento eu gostava muito do esporte, mas começou a virar uma profissão muito cedo. E aí não quis mais. É isso. E agora, São Silvestre, mais 5.000 vagas foram abertas. A 100ª Corrida Internacional da São Silvestre, que é marcada para o dia 31 de dezembro, com mais 5.000 vagas que vão ser sorteadas. O que vocês acham de ter mais 5.000 vagas? Saída de gênio. Para mim foi o que quando eu li a notícia eu falei, gênios. Cara, eles quebraram o estresse, vão ali, não vai absorver todo mundo que se lascou, não vai, porque muita gente ainda vai ficar de fora. É impossível, porque a demanda é muito grande, não tem rua e nem estrutura ainda para fazer isso aí. Mas, cara, foi uma boa saída que eles tiveram, eles vão ali, agora que vem uma execução bem feita desse sorteio, pelo que eu vi vai ser pela loteria, pela Caixa, vai ser tudo registrado, então vai acontecer de forma legítima e sem... como é que diz? Falcatrua. Não é falcatrua, é porque eles privilegiaram, sem privilegiar ninguém, por conta sem os links falsos aí de... nada, mais. Algo correto, bem feito. Entrou, tentou. Um belo de um remédio. E a possibilidade de isso aí se tornar um padrão mais para frente, ainda que eu acho que o apelo da São Silvestre caia um pouco, né, nas próximas, ou pelo menos na próxima, em relação a essa que é a 100ª, né? Não sei, esperamos que seja o contrário, que continue sendo cada vez mais forte e cada vez mais bem organizada, que a experiência seja cada vez melhor, mas talvez aí um primeiro teste numa escala um pouquinho maior para sortear vagas, seja para São Silvestre ou para outras provas que acontecem nas majors. Eu tenho uma infantil opinião, porque eu não sou um estudioso e também não vivo na pele a organização de prova, de que se ela virasse uma maratona, ia bombar, ia resolver, lógico, ia diminuir o número de participantes, mas ela tem um nome, um apelo que dá para tornar ela uma bela de uma maratona. Ousado. Iniciei a frase falando infantil, eu não vivo. Não está sendo infantil. É que assim, eu acho que muito do apelo dessa prova é por conta de ser 15 quilômetros, de muita gente conseguir fazer ela, de ser na data que é, ser o percurso que é. Eu acho que se você transforma ela numa maratona, você tira um pouco esse democrático. Não é que é democrático, seja essa fantasia da São Silvestre que todo mundo faz, todo mundo quer fazer. Brincando, né? Você faz uma maratona
você corta esse número 80%. A São Silvestre é mais importante para a população no geral do que a maratona. De São Paulo, por exemplo. Ou do que a maratona do Rio. É. A maratona do Rio. Porque a verdade é que as pessoas... você corre uma maratona, legal. Mas você já fez a São Silvestre? A maratona quantas são as brincadeiras, né? Que se faz em relação a isso. E eu acho que a São Silvestre ela tem um apelo que tem, talvez... Acho que um bom teste seria ter os 15 e os 42. Eu acho que eles têm que focar em fazer com que esses 15 dê certo. Que seja uma... Calma. Que a experiência... Considerando que a 100ª já deu certo. É só a gente... Essa experiência, né? Melhorar essa experiência. Estivemos lá no Ano passado. Ano passado, isso, porque... Estaremos lá esse ano? Estaremos lá esse ano. Estaremos. O ponto só é que a gente... eu acho que em relação às edições anteriores, já melhorou muito, e veja pela própria Expo, né? Também estivemos lá bastante, né? Dificilmente a gente viu fila, umas coisas gigantescas e tal, para uma quantidade absurda de inscritos. Mas eu acho que eles têm que investir na experiência. Essa experiência precisa ficar cada vez melhor. A pessoa tem que conseguir correr a São Silvestre. A gente mais ou menos, a gente brinca aqui, putz, vamos conseguir correr a São Silvestre, eu vou mandar 15 quilômetros nesse dia. Então, a expectativa de fazer com que seja uma coisa bem legal. Eu tenho 2 pontos a respeito das 5.000 vagas. Eu acho que que você falou, Igor, excelente sacada da organização de ter mais... Eu já tinha meio que uma ideia que isso provavelmente fosse acontecer, de eles liberarem mais vagas. Mais 2, você está colocando mais 5.000 pessoas num percurso onde já não cabe as pessoas que já compraram a inscrição. Então, aí isso é um negócio meio que... Não um tiro no pé, porque... mais dinheiro, mais gente feliz. E 3, sempre dá um jeito, mas você sempre está colocando mais água num copo ali que está transbordando. Eu acho que é uma oportunidade de fazer os eventos crescerem em São Paulo. Eu acho que ali vão ter aprendizados. Vamos pegar um negócio. Imagina a Iguana com a SP City, que é uma grande prova que tem em São Paulo, uma grande maratona. E a Maratona de São Paulo, que também é uma grande maratona que tem em São Paulo. Eles têm um aprendizado de melhorar o circuito, pegar os funis, ver ali, adaptar no percurso lugares onde caibam mais fluxo. Então, a São Silvestre é um excelente teste de ter 60.000 pessoas correndo um percurso para você ver se um dia pode caber uma Major em São Paulo. Pronto, olha aí. Imagina, você só estende mais 30 quilômetros para a esquerda ali, tem o percurso da Major. Peraí, mas assim, colocar uma Major em São Paulo é certeza absoluta. A questão, cabe. É que, assim como o Rio, assim como outras provas, assim como a Maratona do Cabo, tem um longo caminho pela frente aí e tal. Mas se cabe. Eu acho que uma Major em São Paulo seria excelente. Maratona da América Latina, maior cidade da América Latina, seria perfeito uma Major em São Paulo. Eu acho que a história é perfeita, mas falta ela... Falta falta os ingredientes, né? Não, eu acho que falta tudo. Contexto, não tem essa história. Tá longe. Tem um apelo, né? É o apelo. Então, eu estou falando por outras características do que... você tem Buenos Aires, você tem Rio, São Paulo, é poder. É isso que eu quis dizer. E falando em Major, né? A Maratona de Cape Town deste ano foi cancelada devido a ventos fortes. Então, quem for correr essa maratona o ano que vem vai ganhar uma estrela provisória. Sabe o que é isso, João? É uma pseudo major, ou seja, você tem a possibilidade de colocar uma das suas 6 ali nessa daí. Ou não, né? Não. Porque o que quer dizer que a Maratona de Cape Town está em vias de se tornar uma major, então a organização vai dar uma estrela provisória para quem correr, caso ela sim vire uma major. Então, você vai correr. Se ela não virar uma Major, você correu uma maratona muito legal. Se ela virar uma Major, você ganhou a estrelinha. Você já tem uma Major no corredor. Eu acho que eles estão com medo de assumir a bronca e estão indo ali por etapas. Ou vai ou não vai, uai. Mas então, é justamente isso, porque a desse ano era para ser o teste, para ver se o ano que vem viraria Major. Então, esse ano não teve a prova, então você não teve o teste. Então, o teste vai ser o ano que vem. Então, eles estão dando
a possibilidade das pessoas que iriam correr esse ano, correrem o ano que vem e ganharem a estrelinha. Sabe o que isso está parecendo? Que eles, antes de cancelar... Tapar os buracos, é? Não, é porque o que tá parecendo assim, ó, de novo, infantil aqui, o cara que não vive, mas que eles fecharam algum tipo de contrato ali com o Cape Town antes, que seria validado nessa e que a partir da próxima seria. Sim. E algumas cláusulas não foram atingidas porque não aconteceu, mas eles têm outras cláusulas para fazerem acontecer. Que tem que fazer acontecer. Parece muito, porque é muito esquisito isso. Tá esquisito demais, né? Vai medalha provisória, vai, não vai. Estragou até o negócio do lançamento. Sydney foi um mega lançamento. Todo mundo correu atrás para correr Sydney porque virou. Aí do nada vai, mas não vai, é só provisória, porque deve ter alguma coisa de contrato aí que por conta do cancelamento dessa acabou acontecendo isso. Porque não faz sentido. Eu não tenho essas informações, mas se alguém fofoca, aí tem... total. Essa fofoca, essa história, conta aí pra gente. Não, cara, mas acho que tá muito claro, né? Agora de maneira... Já havia, né? Porque o CEO das majors, vamos dizer assim, tava lá, né? Eu acho que assim, com toda certeza, o interesse, seja ele já contratual ou não, o interesse é claro, nítido e agora é transparente para todo mundo, né? E acho que com essa ação eles têm dois principais objetivos a partir desse interesse, seja ele já formalizado ou não, parece que aqui formalizado. O primeiro é que eles garantem que a prova do ano que vem vai ter volume, né? Então, assim, teve o patrocinador, já falou, não, se você não correu, a gente já tem 2026 ou 2027 para você escolher e a gente banca, se você estava inscrito para 2025. Você mantém o apelo da prova, ou seja, se você correr 26, tá aqui a sua estrelinha, já garante uma major sem ela ser major ainda. E eu acho que isso também é uma declaração pública de confiança na capacidade da organização de atender aos requisitos necessários para ser uma major. Então, assim, eles estão apostando as fichas aí de que... Uma cartada, né? De que, vai virar. E isso... Me faz pensar, tudo bem, pode até ser a próxima, mas me faz pensar por que nós, na América do Sul, ainda não temos uma major, considerando que agora tem uma em Sydney, ou seja, 2026 tem uma pseudo-major na África, e por que aqui na América do Sul nós não temos, sendo que a gente tem provas muito boas aqui. Já falamos algumas vezes sobre a distância até se tornar uma major, particularmente, admito aqui a minha ignorância, para poder saber o quanto, por exemplo, a cidade do Cabo está mais bem preparada do que outras cidades aqui na América do Sul. Óbvio que o que me vem em mente sempre é o Rio de Janeiro e Buenos Aires. Sabemos que o Rio tem seus problemas, que Buenos Aires também tem alguns problemas, mas o quanto a cidade do Cabo está na frente, sem esse apelo que a própria World Majors ali colocou. Então, fica aqui um ponto para mim, porque nós ainda não temos uma. Se eu tivesse inscrito na de 25, eu tivesse a opção de correr 26 ou 27, eu esperaria 27, porque tem grande chance dela já vir como definitiva. A certa, né? Eu vou pegar. É lógico. Você fica com essa provisória aí. Já vai no que é certo, pô. Ou se ela não vira média, eu não quero mais. Devolve meu dinheiro. Ai. Mas, bom, que ela vire em média, porque pelo jeito mais provas vão virar e aquele número de 6 provavelmente um dia vai virar 14, então... Esperamos que sim. Aqui já, teoricamente, aqui já tem 8. Isso. Né? Já tem 8. E muita gente fala da América do Sul, que ela é o próximo. Tem 7,5, pelos né? motivos que você falou. 7,5. Diria que Xangai e Buenos Aires. Vai ser 10 aí, ó. Aí, ó. Mas depois vamos tomar... Respira, vamos pensar agora. Qual mais pegar? Isso. Eu gosto de Buenos Aires, mas torço pro Rio, porque eu queria que fosse. Cara, eu também. Brasil. Eu adoro, torço muito. Independente de todas as coisas. Nossa, você vê o que aconteceu agora, né? Sem tomar partido para nenhum lado aqui. A questão é... Aliás, triste quando a gente tem que falar que tem que tomar partido, mas... Porque não é essa a questão, né? É tão mais complexo do que isso. Mas, no final das contas, veja que essa é uma das dificuldades. Então, mas eu acho que foi aquilo que eu falei uns podcasts atrás, que talvez
o fim de semana da Maratona do Rio seja exatamente esse, de ter várias provas, juntar muita gente, ser uma grande festa. Talvez não seja um foco. Não sei se a cidade ganha algum tipo de coisa com a prova virando média. Creio que não, né? Que só a organização... E você quer ver? Vou te dar mais um exemplo, talvez, do porquê o Rio também ainda não esteja completamente pronto. Vamos para o próximo item aí da nossa pauta. Então, e mais uma vez, a maratona, o fim de semana da Maratona do Rio, a prova de 42 em específico, vai mudar seu trajeto. Ela vai voltar para o que era em 2019, onde ela saía da Praia da Reserva, que fica ali entre a Barra e o Recreio, e a chegada, como sempre, na Marina da Glória. O trajeto voltará a incluir a icônica Avenida Niemeyer. E é isso. Mais uma vez, mudança de trajeto. Eu não fiz esse trajeto ainda. Quando eu corri a Maratona do Rio foi em 2022. Ela já estava nesse modelo mais atual, pré-mudança novamente. Só teve essa mudança aí por conta de um evento no Museu do Amanhã, na edição do ano passado, mas essa é uma grande mudança que tem em relação a provas anteriores. A justificativa era por causa de deslizamentos que teve que mudar o percurso. Quando eu corri, na parte que você entra ali para o centro e você vai para o Museu da Manhã, o piso, sim, ele era muito escorregadio, num trajetinho ali de 2, 3 quilômetros. Então, não sei se eles estendendo a prova mais para Barra e trazendo ela para Ipanema, Leblon, se eles vão reorganizar esse trajeto onde era escorregadio ou se eu estou falando besteira e isso não interfere em nada. Mas, ao meu ver, por ter corrido, eu imagino que seja isso aí. Para ter menos dentro da cidade e mais praia. Que seja essa já mais uma manobra em direção à própria... a uma estrela. Assim, a uma estrela, né? O prefeito quer, né? O prefeito ou o governador? O prefeito. O prefeito não... É o prefeito, aproveitou o momento certo para falar aí. Tudo bem. Mas, cara, a Maratona do Rio é uma prova linda. A meia também. O fim de semana inteiro é percurso animal ali correndo na praia. Então, se ela for virar média um dia, ótimo, senão ela vai continuar sendo uma prova excelente de se participar. É isso aí. Então é isso, galera. Estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Vamos ler alguns dos comentários que deixaram para nós no episódio passado. A letra está muito pequena, então vou ter um pouco de dificuldade aqui. Mas a Cris... Oi, Cris. Obrigado, meninos, assistindo o episódio aqui de Munique. A Maratona de Frankfurt foi bem desafiadora. Apesar de estar um frio bom para correr, os ventos de 28 km por hora quebraram geral. Vento. Você sentiu o vento também lá em Buenos Aires, Sim. né? O vento eu acho que é pior do que o calor. Ele desestabiliza e dependendo do momento da prova, nossa. É que é meio forte falar que ele é pior que o calor, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Rajada de vento e com água. Depende de uma série de coisas. No 36... Pois é. Pareciam facas. Não sei o que é pior. É o vento ou o 36. Mas juntou os dois. Ou tá no 28, né? Aí temos a Gisele. É a Gida Quark aqui? Tá sempre com nós de novo. Falando sobre amar o processo da maratona, amei tudo. Todos os sacrifícios, longões durante a semana e apesar de lesão, corri feliz e terminei sonhando com a próxima. Acho que esse amor pelo processo veio com o apoio do treinador e ajudou em tudo. Quero mais. Você é o treinador dela? Não. Mas fica aqui, né? A gente estava falando sobre essa dinâmica do processo, né? Que é importantíssimo. Para uma pessoa que tem condições, que não tem 10 anos, ou seja, que tem condições de participar de uma prova dessa. Você havia mencionado também o triatlon, né? As pessoas que optam pelo... Se inscrevem nos 70.3 aí, muitas vezes, sem ter a bike. Veja que a questão, a gente está aqui simbolizando, né? Dessa maneira, porque, óbvio, muita gente... A bike é quase um carro, né? A bike para poder participar muitas vezes, mas é a preparação. A gente está falando da preparação, que é muito importante e legal, que a Gi esteve conosco lá em Buenos Aires, fez a primeira maratona dela. Parabéns.
E nessa prova de Buenos Aires teve muita gente que se desafiou, né? O grupo inteiro que foi teve bastante história legal. O Ricardinho, a Nath. Muita gente. Então sigam treinando e sigam correndo. E estamos aqui com o Fernando Siqueira novamente. Provavelmente vocês deverão comentar sobre o assunto da criança de 10 anos que correu a maratona de Aracaju com a anuência responsável legal que, segundo a organização, fraudou a idade. Falamos um pouco disso, tivemos as nossas opiniões, eu acho que todos nós tivemos a mesma, que foi uma falta de responsabilidade, né, João? No mínimo. Eu acho que faltou aí uma punição, né? Pro pai? Porque a punição ela serve não só para repreender, mas ela serve para socializar, para educar não só ele, mas a sociedade, para que isso não seja isso. Mas aqui tem uma punição importante, falsidade ideológica, se eu não me engano. E da cadeia? Acho que nesse caso não, mas o que eu quero dizer é que ele fraudou a idade do menino, ou seja, ele fraudou documentos aí, coisas tão, não sei, não sou um técnico do direito. Um advogado. Mas ele não foi punido pela exposição do menor a esse estresse absurdo. Tem várias punições. Ao risco. A falsidade veio ali pela fraude mesmo, que é outro crime, né? Outro crime. Bom, e o último comentário que vem do Gil Ogui. Bom. Gil 47. Apenas uma pequena correção na pronúncia da cidade, que é Pomerode. Então, como que é, João? Pomerode. E nem sempre o clima é frio nessa época do ano. É ameno. Pode até ser abafado dependendo da umidade, mas com certeza mais tranquilo que o clima de Aracaju. Pode ter certeza que o clima vai ter uma leve diferença climática. Porque a gente tratou como se fosse bem frio. Não, é porque na verdade a gente estava no tom de Aracaju, que é bem quente. Não, mas mais importante é Pomerode. Pomerode, muito obrigado. É isso aí. Obrigado, Gil. Bom, então ficamos aqui com mais um episódio do Correc News e a gente se vê semana que vem.